Os vídeos do TikTok são principalmente pequenas piadas visuais, coreografias de músicas da moda ou a própria vida. Seus vídeos costumam ser curtos e simples. Apesar dessa limitação, sempre há espaço para a circulação de conteúdo perturbador, mesmo sendo a plataforma mais restritiva. Geralmente falamos de imagens de sexo ou violência explícita, mas o que os seguidores de Claire Miller viram foi completamente fora do comum. Dia após dia, eram testemunhas de vídeos cada vez mais sombrios que refletiam os sérios problemas mentais que a dona da conta estava enfrentando. O vídeo que acabaram de ver mostraria a cena de um crime horrível cometido pela própria Claire. A garota de 14 anos passava por um inferno que seus seguidores não chegaram a compreender até que fosse tarde demais. Mark e Mary Miller viviam em Lancaster, Pensilvânia, e eram pais amorosos de suas 2 filhas. A ilusão que tiveram ao ver nascer sua primeira filha, Helen, se transformou em dedicação absoluta ao descobrir que ela tinha paralisia cerebral. Rapidamente, perceberam que a vida dela seria diferente, pois ela não conseguia falar e necessitava de assistência constante em tudo da sua vida diária. Desde aquele momento, se dedicaram a proporcionar-lhe todas as terapias para que ela pudesse se desenvolver da melhor maneira possível. Assim, os 3 viveram em um modesto rancho de sua propriedade que foi adaptado para que fosse confortável para a pequena. Os primeiros anos se passaram dedicados a Helen até que souberam que Mary estava grávida novamente. O medo e a expectativa os acompanharam durante esses meses de espera e, no final, o alívio de Mark e Mary foi enorme quando nasceu a segunda filha deles, Claire, no ano de 2007. Era um bebê totalmente saudável e seus pais sentiam que tinham tido uma segunda oportunidade de passar por uma criação, o que se diz normal, mas estava longe de ser. A partir desse momento, Ellen teria uma futura companheira pelo resto de sua vida. Claire nasceu com esse destino e parecia cumprir isso desde pequena, até que tomou outra decisão. Ambas as meninas foram para instituições privadas de muito prestígio e foram incentivadas em todos os seus interesses. Helen dedicou-se a estudar pintura e escultura com muito sucesso, inclusive ganhando prêmios ao terminar o ensino médio. Claire foi eleita presidente de sua turma e participava com muito entusiasmo em todo tipo de atividades extracurriculares, como, por exemplo, a equipe de hóquei. Fora da escola, dedicava-se aos seus vários hobbies, era fã de anime e de cinema de terror. Nessas horas de tempo livre, foi que descobriu, digamos, precocemente a rede social TikTok, onde compartilhava com humor muito ácido esses mesmos interesses. No início, Claire encontrou ali uma janela inocente onde mostrar uma vida aparentemente normal. As irmãs eram muito unidas no cotidiano. Era comum ver a Claire ajudar a Helen, ler para ela, cantar para ela e alimentá-la na boca com total adoração. Ambas eram muito boas alunas. Os Miller pareciam projetar externamente a imagem de uma família feliz, mas desde muito pequena, Claire sabia internamente que a vida de Helen nunca seria como a dela. E o mais perturbador de tudo foi quando começou a pensar que a mera presença de sua irmã incomodava seus amigos e pessoas próximas. Claire encontrou aos poucos no TikTok uma válvula de escape para aquela vida que era mais complicada do que aparentava. Passava cada vez mais horas do dia se filmando, fazendo dublagem labial e coreografias de música pop e diálogos de anime, essas coisas clássicas do TikTok, ou interagia com muito humor com seu pai Mark, que era um convidado habitual no canal. Nem ele nem sua esposa aprovavam muito as redes sociais nem o anime, mas deixavam ela encontrar seu próprio caminho. A intenção de ambos sempre foi apoiar suas filhas em todos os seus interesses. Embora não compreendessem totalmente, talvez não observassem atentamente o conteúdo que Claire compartilhava em suas redes sociais, onde mostrava um humor muito negro e ao mesmo tempo muito ácido, cada vez mais no limite. Desde os 13 anos, Claire começou a mostrar mudanças em seu temperamento, cada vez para pior. Sua maneira de se vestir e se mover a tornaram um alvo para o bullying de seus colegas de escola. Quem antes era uma aluna muito popular, agora era isolada por seus pares.
Mas esse não era o seu maior problema, mas que no seu interior ocorriam conflitos muito profundos e ainda mais preocupantes. Pouco tempo depois de começar o ensino médio, ela contou ao pai que se sentia um homem dentro de seu corpo feminino. Na mesma época, começou a se autoflagelar fazendo cortes em seus braços. Seus pais automaticamente tomaram providências e começaram a ajudá-la com terapia familiar e várias reuniões com seu pediatra e com a escola. Por mais bem-vindas que fossem essas reações, os problemas de Claire eram muito mais graves do que eles imaginavam ou acreditavam. Logo, ela começou a sofrer alucinações e ouvir vozes que lhe davam ordens violentas. Em uma ocasião, seu pai entrou em seu quarto e notou que Claire estava tendo uma conversação aparentemente normal com alguém por telefone. Não foi até sair de lá que o homem descobriu que Claire não tinha seu dispositivo com ela, mas estava falando sozinha. Embora por um tempo a situação do adolescente parecesse melhorar, o confinamento agora por essa doença que vivemos há alguns anos não fez mais do que piorar as coisas. A família foi obrigada a interromper suas sessões de terapia familiar. Claire continuava a enviar mensagens estranhas às suas amigas. Eu sou similar ao Batman. Tudo que eu sinto é raiva. Tenho problemas para confiar nas pessoas. Batman e eu poderíamos sair por aí. Não consigo olhar para as pessoas. Quero machucá-los muito. Por vezes temo estar só com pessoas para não machucá-las. Não sou malvado. Como te digo, essas são mensagens da menina, mas a mais alarmante de todas foi a que fala diretamente sobre seus sentimentos em relação à sua irmã Helen. Odeio como as pessoas a tratam e que ela vá passar a vida em um asilo, que tenham que cuidar dela. Ela nunca vai se apaixonar por ninguém, nunca terá filhos, mesmo que... Vários amigos meus se sentem desconfortáveis na presença dela. Dessa forma, e pouco antes de tirar a vida de Claire, ele escreveu sobre seus problemas para conter sua violência. Tinha desejo de ferir pessoas, de matar. Suas ideias eram cada vez mais macabras. Tinha ideias obsessivas como ter um hotel onde pudesse fazer os hóspedes sofrerem ou afogar as pessoas em uma piscina ou com algo que obstruísse a superfície. Depois, um dos alertas ainda mais fortes foi quando ele tentou tirar a vida de seu peixe, chamado Capitão América. No entanto, poucos dias antes do crime, ele postou um vídeo muito perturbador no TikTok. No vídeo são mencionadas duas obras de terror das quais Claire claramente era fã, como o famoso romance e filme de Stephen King, Misery, e o quadrinho coreano Killing Stalking. Em ambos existem situações muito truculentas de privação de liberdade e sofrimento. Naquele domingo, 22 de fevereiro do ano de 2021, nada fora do normal havia ocorrido. De acordo com suas rotinas escolares, as duas irmãs foram dormir como em qualquer outra noite. Depois que seus pais também foram para a cama, Claire acordou à 1 da manhã. Ela tinha em suas mãos uma arma perfurante que havia pegado da cozinha com muito cuidado. Ela desativou o alarme da casa e procedeu para atacar sua irmã sem dizer uma palavra. Foram 7 ataques com arma branca no pescoço e no peito. No último, deixou a arma cravada no corpo de Kellen. Passaram poucos minutos quando, à 1h08 da madrugada, ela ligou para o 911 e afirmou ter tirado a vida de sua irmã. Em choque, ela foi esperar a polícia na entrada de sua casa. Nem sequer conseguiu trocar de roupa, apesar do frio intenso e de estar completamente manchada, banhada em vermelho. Ela usava uma blusinha azul com o rosto de um gato desenhado e calças xadrez, que pareciam um traje absolutamente inocente, que obviamente contrastava com o que havia acontecido poucos minutos antes. A cena que os agentes policiais encontraram naquela noite nunca poderão esquecer enquanto viverem, pois a adolescente tinha o pijama salpicado de vermelho e estava descalça sob a neve também manchada de vermelho. Falaram com ela, convencidos a princípio de que havia ocorrido algum estranho acidente em casa. A menina só conseguia dizer à polícia que o corpo de sua irmã Helen estava na cama dela no quarto de cima.
Lá a encontraram totalmente quieta, coberta com um travesseiro e uma faca ainda cravada. No meio da operação, os pais das meninas acordaram para descobrir a horrenda cena. O barulho dos policiais dentro de casa os acordou da pior maneira. Embora uma ambulância tenha sido chamada e os agentes tenham tentado manobras de ressuscitação, já era tarde demais. Helen foi levada para o hospital mais próximo, onde foi declarada sem vida às 4h13 da madrugada. Algumas horas antes, Claire havia escrito uma mensagem totalmente arrepiante para seus contatos mais próximos. Desculpe, pessoal, eu matei minha irmã. Assim que Helen foi levada para um hospital, Claire foi imediatamente presa e levada para uma delegacia. Eu fui o Michael Myers da minha irmã. Como fã de filmes de terror, a referência ao clássico filme de Halloween de 1978 pareceu muito apropriada para ele. E é que o assassino em série protagonista do filme tira a vida de sua irmã mais velha com uma arma de cozinha afiada nos primeiros minutos do filme. Nessa sequência, Michael tinha apenas 6 anos de idade. Uma vez então terminada a sessão de perguntas, a polícia levou a Claire um hambúrguer para que ela comesse. Surpresa, ela disse que se soubesse que davam comida do McDonald's, teria cometido um homicídio antes. Claramente não era só uma piada de humor negro. O transtorno mental desta menina estava no comando naqueles momentos. Claire Miller foi imediatamente encarcerada em uma unidade de alojamento feminino na prisão estadual de Lancaster, enquanto a investigação avançava. Ela tinha um oficial designado que a observava constantemente enquanto estava aguardando o processo e, como a acusação era por homicídio, então não podia ser libertada pagando uma fiança. Por outro lado, seus pais estavam desesperados para recuperar a única filha que lhes restava viva. Em junho do ano 2022, os Miller solicitaram ao tribunal que o caso de Claire fosse tratado dentro dos tribunais juvenis. Segundo esse regime, a condenação se concentraria na reabilitação da jovem e terminaria sua supervisão aos 21 anos de idade. No entanto, o juiz rejeitou o pedido, considerando que 5 anos de reabilitação não eram suficientes no caso de Claire e que ela poderia continuar sendo uma ameaça para a comunidade. Os Miller pediram ao tribunal que permitisse a Claire fazer um tratamento de saúde mental e aguardar o julgamento em liberdade. Procuraram depoimentos médicos a seu favor e encontraram a doutora Susan Rushing. Ela entrevistou Claire para poder ter um diagnóstico psiquiátrico concreto. O resultado foi a perigosa combinação de um transtorno depressivo, ansiedade e psicose ativa, além de sua disforia de gênero. E é assim que a defesa desta menina insistia que o assassinato não havia sido planejado. Ela preparou tudo necessário para ir à escola no próximo dia. Com este argumento, buscavam demonstrar que ele já não tinha planejado tirar a vida de sua irmã. De fato, seus advogados estavam convencidos de que ele lutou contra seus impulsos homicidas. O fato de ele ligar seu computador, a única coisa que o afastava de tanto sofrimento, provaria isso. Nessa versão, foram as vozes que a levaram a buscar uma faca. Segundo a defesa, no quarto de Helen, sua irmã mais nova entrou com a ideia de matar as vozes de suas alucinações. A promotoria, como se pode imaginar, tinha uma postura contrária. Para eles, Claire era uma ameaça para si mesma e para todos os que a rodeavam. De acordo com os relatórios dos centros de detenção, ela ainda não havia sido estabilizada com medicação. Além disso, nenhum neuropsiquiatra para adolescentes queria aceitá-la. No final, Amy Miller estava convencida de que Claire procurou conscientemente uma vítima indefesa, que não poderia ter assassinado outra pessoa naquela mesma noite. Finalmente, em 18 de julho de 2022, o juiz David Workman decidiu que Claire seria julgada como adulta. A decisão baseava-se na convicção do juiz de que Miller tinha muitas possibilidades de reincidir em seus crimes. E aqui também é necessário aprofundar no tema da responsabilidade penal dos jovens nos Estados Unidos, para, de certa maneira, entender o que cada decisão implica neste caso.
E é que, segundo a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, a idade mínima para julgar penalmente um menor nunca deveria ser menor que 14 anos e sugere-se fixá-la em 16. Nos Estados Unidos, essas regras não são cumpridas em nenhum de seus estados, pois em alguns nem existe idade mínima. Mas o mais impressionante é que o país viola outra norma da Organização das Nações Unidas, pela qual os jovens nunca podem ser julgados como adultos. A consequência imediata é que as crianças e adolescentes podem ser condenados a cumprir sua sentença em instituições penais para adultos. De acordo com relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nessas prisões eles têm 5 vezes mais probabilidade de sofrer abuso íntimo e violações, comparados com as instituições penais juvenis. Como era esperado, a história repercutiu rapidamente nos meios de comunicação. Tinha todos os elementos para uma cobertura sensacionalista. Uma perda de uma menor de idade, uma vítima com deficiência, alta exposição nas redes sociais e uma obsessão por se mostrar no TikTok. Porém, desde o começo, certos meios de comunicação optaram por uma hipótese absurda. Pedia-se aos investigadores que buscassem as razões do assassinato nos filmes e quadrinhos que Claire consumia. Claro, não era verdade. O cinema de terror ou o anime mais violento e perturbador que se pode imaginar são vistos por milhões e milhões de pessoas no mundo. Apesar disso, não há milhões de assassinatos, nem mesmo alguns milhares, cometidos por esses espectadores. Muitas vezes, ao longo das décadas, os meios de comunicação norte-americanos foram tentados a culpar conteúdos supostamente polêmicos, como filmes, séries ou videogames, por levar pessoas a cometerem crimes, mas na realidade, as pessoas que os cometem têm sérios transtornos mentais, muitas vezes não diagnosticados ou, na maioria das vezes, sem o tratamento adequado. Claire não era muito conhecida no TikTok antes do crime, mas tinha uma base de seguidores nada desprezível. Ela tinha pouco mais de 20 mil contatos em um universo onde os TikTokers mais famosos obviamente têm milhões. No entanto, era uma boa quantidade para uma menor de idade como ela. A notícia do horrível homicídio de sua irmã Helen fez suas métricas dispararem em poucas horas, pelo menos em 50%. Em pouco tempo, 11 mil pessoas se juntaram à sua conta, sem dúvida procurando sinais do horrendo crime que todos os meios de comunicação estavam comentando ou por morbidez. Mas sem dar muito espaço para isso, o sensacionalismo, o TikTok rapidamente desativou a conta de Claire, chamada Spirits Such Consulting. De qualquer forma, os vídeos continuaram circulando, porque o que uma vez entra na rede não sai. Desde então, foram compartilhados por aqueles que os baixaram antes de serem excluídos, mas sua nova fama causou um fenômeno realmente perturbador. Trata-se das contas de fãs de Claire abertas depois que ela cometeu essa ação aberrante e que de alguma forma reivindicam o que ela fez ou aplaudem. Mas ainda assim, não se pode responsabilizar o TikTok por não prevenir o crime contra Claire, mas seus sinais de alerta nas redes sociais estavam lá, assim como nas mensagens que ela enviava para seus amigos e conhecidos. Em 10 de março de 2023, Claire Miller se declarou culpada perante o juiz Jeffrey Wright. O juiz considerou que a acusada sofria de doenças mentais que a levaram a cometer essa barbaridade, mas isso não era suficiente para considerá-la insana ou inimputável. A própria Miller detalhou que havia sido tratada por depressão e por um transtorno psiquiátrico não especificado. Ela ainda toma medicação por esses motivos e recebe cuidados psiquiátricos. Porém, 2 temas complexos emergem aqui para entender totalmente a decisão do juiz. Primeiro está o conceito de inimputabilidade penal, como é conhecido na maioria dos países da América Latina. Nos códigos penais, são consideradas inimputáveis aquelas pessoas que, no momento de cometer tais barbaridades, não tiveram a capacidade de compreendê-las. Geralmente, as razões para declarar alguém inimputável estão relacionadas a doenças mentais graves ou a uma severa perturbação passageira da consciência. Uma das maneiras pelas quais os especialistas chegam à conclusão de que houve uma alteração na consciência é se o acusado não consegue se lembrar dos fatos exatamente como ocorreram. Quando alguém tenta ser declarado inimputável para
Evitar uma condenação de prisão muitas vezes alega a incapacidade de se lembrar das circunstâncias do crime. Claire, no entanto, nunca negou o assassinato nem poupou detalhes dos fatos. Ele se declarou culpado e tornou públicas suas doenças mentais para buscar uma sentença benevolente dada sua situação. O juiz identificou os problemas, mas não concedeu a inimputabilidade. Culpabilidade. Ao declará-la mentalmente doente, mas não mentalmente incapacitada, foi feita uma distinção categórica. Uma doença mental pode ser curada ou pode durar um tempo, enquanto uma deficiência mental é uma condição permanente. Aparentemente, Chloe estava no primeiro grupo e deveria pagar na prisão pelos seus crimes. O juiz favoreceu-a de outra forma na condenação, porque ao considerar que se tratava de um homicídio em terceiro grau, a sentença foi muito mais benevolente do que se ela tivesse sido classificada. Nas outras duas possibilidades, o assassinato em primeiro grau refere-se a um homicídio premeditado e com agravantes, pode até mesmo envolver um longo período de planejamento. O homicídio em segundo grau, por outro lado, é um tipo de crime em que há intencionalidade, embora não tenha sido planejado. Os exemplos mais comuns usados para explicar são os homicídios cometidos durante um roubo para não ser descoberto ou escapar, ou o homicídio em estado de emoção violenta durante uma briga. Novamente, a doença mental desta mulher, desta garota, foi levada em consideração aqui como um atenuante de sua culpa. E, finalmente, o tribunal determinou que, de acordo com os relatórios recebidos, Claire teve um surto psicótico, durante o qual tirou a vida de sua irmã. O fato de que o surto pode ser causado por situações de extremo estresse ou uma experiência traumática explica finalmente a condição de homicídio em terceiro grau. Claire, então, finalmente foi declarada culpada do crime de sua irmã, embora sua condenação específica ainda não tenha sido divulgada publicamente. A sentença tem um tempo mínimo de 12 anos e meio e um máximo de 40, e está sendo cumprida em uma penitenciária para mulheres na Pensilvânia, onde recebe medicação e terapia. Não há notícias sobre a situação penal de Miller desde março de 2023. Portanto, ainda não há detalhes de quantos anos de pena ela acabará cumprindo. Esses anos viram os Miller procurar por todos os meios aliviar a sentença de sua única filha que sobreviveu. Talvez a culpa de Claire ser a assassina de sua irmã os perseguirá, ou... não, talvez certamente para sempre. E o luto pela trágica morte de Helen provavelmente também não chegará ao fim. Se curtiu o vídeo, lembre-se, postamos às segundas, quartas, sextas e domingos. Se quiser ver mais mistérios, temos compilações de vídeos curtos recentes às terças, quintas e sábados. Obrigado.